Aviso: esta história traz referências à violência e exploração. Não descreverei atos íntimos nem exporei pessoas que pediram proteção. Meu compromisso é contar com respeito, distinguindo o que os papéis dizem do que a memória sussurra. Quando a lua descia sobre o casarão, ela primeiro tocava as telhas, depois deslizava como um dedo pela fachada enjeitada, iluminando correntes, fechaduras enferrujadas e o letreiro que ninguém afixou de fato, mas que todo mundo repetia: fechado desde 1763. A vila contava essa data como quem repete uma oração. Para alguns, era proteção, para outros, uma desculpa para não olhar. Cresci ouvindo essa placa invisível. Hoje, ao apoiar a palma na madeira das portas ainda fresca de vento, eu sinto as camadas de tempo. Cheiro de cana, de óleo de lamparina, pó de madeira e algo que nunca se limpa, o silêncio que foi imposto ali dentro. Sou curandeira desta freguesia. Faço chás, ungüentos, benzimentos e guardo nomes. Não me invento historiadora, tomo cuidado com cada lembrança que me entregam. Mas também não me calo quando as memórias e os papéis se negam. Há uma tensão essencial nesta história. A memória local fixa um ano, 1763, enquanto os papéis conservados nos arquivos indicam atividade intensa por volta de 1798. Entre uma data e outra, um mundo roda. É essa discrepância que me trouxe aqui, empunhando fitas, fotografias, cópias de autos e a voz de quem preferiu falar comigo sob promessa de sigilo. Segundo os documentos que consultei, um registro paroquial da comarca, alguns autos administrativos e cartas trocadas entre comerciantes e o governo da capitania, há, de fato, referências ao casarão e às pessoas que dele se ocupavam no final do século XVIII. Mas os relatos orais da comunidade, recolhidos entre 1998 e 2020 em entrevistas que só cito quando pediram anonimato por proteção, insistem em uma memória anterior. Hipóteses existem: reassentamentos, reocupação do espaço, deslocamento de nomes na boca do tempo. Ou talvez o silêncio tenha turbado datas e cabeças. Não posso dizer qual versão é definitiva. Posso, porém, alinhar o que sei e onde se abrem as lacunas. Se esta história tocar em algo que você já sentiu, fique comigo e inscreva-se para acompanhar a série de documentos e entrevistas que vamos lançar. Prometo percorrer os papéis lado a lado com as vozes. O engenho que dominava a paisagem era o coração econômico da região. Plantações de cana que rolavam como mar de verde, roçado rente ao solo, estradas de carroça, trapiches continentais de homens e mulheres que trabalhavam até as costas dobrarem. No topo dessa hierarquia estava ele, Joaquim Ferreira da Costa, referido nos autos como o Senhor do Engenho e no boca a boca o Coronel. Homem de posses, dono de terras, de devedores e de expectativas. Um nome que pesava na vila como se fosse um título hereditário de medo. Quando o casarão foi anunciado, construído sob ordens do coronel e com as mãos do carpinteiro Antônio, a fachada tinha a aparência de oficina. Portas largas, janelas altas, um desenho que projetava utilidade. Mas por dentro a arquitetura dizia outra coisa. Os registros de medição e uma planta rudimentar encontrada entre papéis do cartório municipal descrevem 12 aposentos ao longo de um corredor que circundava uma sala central. Havia uma cisterna grande, feita de pedra, enterrada no patamar do quintal. Uma escadaria lateral dava acesso a uma área que, nos autos, aparece como dependência doméstica. Não foi projeto acidental. A disposição dos cômodos e a presença dessa cisterna indicam um lugar pensado para isolamento. Não apenas para alojamento, mas para manter pessoas e rotinas à parte do olhar público. 12 quartos. 12 nomes que a memória devolve como quem sussurra salmos. Eles aparecem nas entrevistas de modos diferentes, às vezes como listas, outras vezes como rumores que se entrelaçam com medalhas de serviço e pequenas habilidades anotadas em recidos. Domingos, que cuidava da oficina. Rosa, que tinha mão para remendar roupas e parecia, segundo relatos, guardar mais do que linhas. Francisco, conhecido por saber engraxar botas. Miguel, artista dos concertos. Benedito, que tocava rabeca e arrumava equipamentos. Carlos e Sebastião, cuja presença é mencionada por comerciantes que anotavam pagamentos. E entre eles, o nome de Tomás, que nos relatos surge como voz que não se cala.
Esses 12 eram chamados nos registros locais de os escolhidos, expressão que carrega um peso de privilégio e, ao mesmo tempo, perda. É preciso explicar essa contradição. Os escolhidos recebiam certas vantagens. Encontramos correspondências de pagamentos e pequenos ofícios onde o coronel ordena roupas melhores, alimentos mais finos, lençóis. Em um recibo, autêntico segundo o cartório, aparece o pagamento de um lote de roupas e ferragens destinado a pessoas do serviço particular. Esses favores os colocavam num círculo superior às demais pessoas que viviam e trabalhavam no engenho. Acesso a alimentos, abrigo mais encorpado nas noites de chuva, um alívio ocasional de tarefas brutais na roça. Mas nos relatos orais que recolhi e em notas de testemunhas nos autos, aparece a outra face. Privilégios que vinham acompanhados de regras não escritas, de um patrulhamento constante. A vinculação era dupla, conforto material e perda de agência. Os escolhidos não escolhiam realmente, serviam a exigências privadas do senhor. Como funcionava esse sistema? Nos documentos aparece um personagem-chave, João, o feitor. Ele é descrito em termos administrativos como executor de disciplina, encarregado de manter a ordem entre os trabalhadores. Nas conversas, soube que era um homem de mãos duras, mais leal às ordens do coronel do que ao sentimento de justiça. Era João quem punia as quebras de conduta, quem figurava como braço cotidiano do poder. Trazia castigos, registros e advertências. Os comerciantes locais também tinham papel discreto nisso. Alguns fechavam os olhos frente a demandas do casarão quando havia vantagem financeira. Outros receavam perder contratos. E havia ainda as omissões da igreja local, uma instituição que, nos autos, aparece vacilante. O padre Vicente não é figura monolítica. Os documentos o mostram em conflito. Ele foi testado por pressões, subornos suprimidos em cartas oficiais e por seu próprio receio. A paróquia também dependia de donativos e da estabilidade da comunidade. Dentro daquele casarão, as rotinas se tornaram uma língua própria. Há nos relatos descrições de horários, de rondas, de senhas trocadas nos corredores, tudo isso dito com cuidado, como quem não quer revelar o que poderia ferir ainda mais quem sobreviveu. Havia uma sala central onde as pessoas se reuniam sob vigilância. A cisterna ocupava uma área que impunha silêncio. Os quartos tinham portas com trancas que só eram abertas a certos olhos. Favores funcionavam como moeda de silêncio. Um cobertor a mais, um prato de arroz, uma noite sem turno. Esse me pareceu o mecanismo mais cruel, a troca prática que mantém uma linguagem de proteção enquanto tolhe a possibilidade de denúncia. Os arquivos mostram também os eufemismos usados em linguagem oficial para codificar aquilo que não se queria nomear. Em um auto administrativo, por exemplo, há referência a relações de intimidade irregular entre o senhor e pessoas sob sua tutela. Expressão gelada que tenta domesticar uma condição de violência com vocabulário jurídico. Não reproduzo aqui termos que expõem vítimas, cito o tipo de documento para que se saiba de onde provém as inferências. A linguagem dos papéis procura, por vezes, blindar os culpados com perífrases. Nas entrevistas orais, por outro lado, as palavras são mais diretas, mas também mais doloridas, porque lembram rostos e trajetórias. Uma das vozes mais persistentes que colhi fala de Rosa. Não direi o que lhe fizeram em detalhes, não é o meu lugar, mas posso relatar o efeito. Segundo relatos recolhidos entre 2003 e 2012, houve um episódio de violência contra ela que deixou marca tão profunda que obrigou o padre Vicente a mover-se. Não foi uma decisão imediata. O clérigo hesitou, negociou com sua consciência e com a manutenção da paróquia. Há uma carta arquivada entre os papéis do cartório local, uma missiva redigida por Vicente, endereçada à autoridade da capitania, em que ele narra sinais de má administração doméstica e pede providências. Em linguagem cautelosa, ele acrescenta anexos e testemunhos. Em notas de rodapé do mesmo processo, há referências a documentos que dizem ter sido entregues por pessoa anônima, um recurso que os arquivos mostram ser comum quando a proteção dos denunciantes era necessária. Foi a partir deste ponto, quando a denúncia começou a se formalizar, que a paisagem mudou. Padre Vicente juntou folhas, carimbos e sua própria inquietação. Aos poucos, outros papéis foram chegando. Uma carta anônima enviada ao juiz da comarca. Um recibo de pagamento com nomes riscados.
um apenso que fala de pessoas retiradas do serviço particular por ordem do governo. Esses sinais nos papéis não são prova absoluta, são indícios entrelaçados. Muitos documentos oficiais da época são parciais, politizados, escritos para proteger interesses. Ainda assim, articulando-os com as memórias locais, conseguimos esboçar uma trama onde a denúncia se transforma em movimento. O movimento também teve rosto. Tomás aparece nas memórias como um homem que não aceitava o véu do silêncio. Em relatos orais, que prefiro tratar com cuidado de identificação por segurança, Tomás liderou reuniões noturnas, organizou pequenas redes de proteção e buscou meios de comunicar o que ocorria dentro do casarão para além da vila. Em cartas que circulavam em caligrafias trêmulas, encontramos referências a planos e estratégias: desviar vigilâncias, criar rotas de fuga, assegurar resguardo a quem ousasse falar. Esses papéis, porém, raramente chegaram intactos aos arquivos oficiais. Muitos foram apreendidos, queimados ou simplesmente desapareceram. O que restou nos é transmitido por bocas que ainda tremem ao pronunciar o nome de Tomás. A resistência levou tempo para se articular, porque as estruturas locais de poder eram hábeis. A posse de terra do coronel lhe dava redes, comerciantes, oficiais e até aliados na igreja, que tornavam qualquer queixa perigosa. Havia também mecanismos de coação social, ameaças veladas, promessas de proteção em troca de silêncio e uma espécie de chantagem simbólica que fazia com que algumas pessoas preferissem o conforto material e a aparente segurança a uma denúncia que podia detonar represálias severas. Parte da ambivalência que se nota na comunidade deveria ser lida nesse contexto. Quando a sobrevivência cotidiana depende da benevolência de um senhor, a coragem para se opor exige custos que nem todos podiam arcar. Ainda assim, a fissura que Rosa abriu foi suficiente para que algo mudasse. O padre Vicente, que durante anos havia optado por administrar as contradições em sua torre clerical, começou a tomar notas que guardavam uma gravidade incomum. Em um envelope lacrado que vi no cartório, havia uma relação nominal, nomes riscados, e uma indicação de envio à corte. Foi esse movimento, de local a central, que mobilizou a atenção das instâncias superiores. É importante dizer, quando a coroa ou o governo da capitania assumiam casos assim, nem sempre era por acaso de justiça. Havia interesse em preservar a ordem, em controlar escândalos que pudessem reverter imagem de estabilidade e também em demonstrar autoridade. A documentação oficial, portanto, deve ser lida com esse filtro. Ao mesmo tempo em que as instâncias superiores começavam a mover peças, Tomás e seu grupo aceleravam conversas. Reuniões baixas, mapas desenhados em pedaços de folha, combinavam com o rumor de que aqueles 12 quartos funcionavam como uma espécie de prisão invisível. Os relatos sobre os mecanismos de sobrevivência dentro do casarão descrevem pequenos sinais de resistência. Escrituras riscadas dentro de livros, notas escondidas na estrutura da casa, passagens criadas para enviar mensagens para fora. Não é possível reconstruir cada gesto. O que se multiplicava nas bocas é a imagem de um povo que achava modos silenciosos de não calar. O coronel Joaquim, por sua vez, reagia com os instrumentos que lhe eram familiares. Repassar instruções para João, oferecer pequenas liberalidades àqueles que mantivessem silêncio e, ao mesmo tempo, articular com comerciantes e autoridades locais narrativas que o inocentassem. Em cartas que cruzam o cartório municipal com escritos do setorial comercial, ele aparece como homem de negócios que lamenta mal-entendidos e pede consideração para a manutenção da ordem. Essa prática de tentar domesticar a vergonha por meio de burocracia é uma constante nos papéis. O tecido do poder tenta sempre transformar o indecifrável em procedimento. Eu segurei a mão de quem me contou partes dessa história. Quando alguém me entregou um nome, pediu que o mantivesse em segredo porque temia retaliação de familiares ou dos que ainda eram leais ao coronel. Por isso, este relato intercala documentos públicos com vozes que tiveram seus rostos protegidos. Em muitas entrevistas recentes, ouvi também uma nota difícil. Domingos, cujo destino é relatado de múltiplas maneiras, uns dizem que foi enviado a um convento, outros que foi removido para uma fazenda distante, aparece como símbolo do apagamento que a repressão pode operar. Há registros de sua saída nos livros paroquiais, mas com poucas explicações.
Essas ausências nos papéis são tão eloquentes quanto as presenças. Ao caminhar pelas ruínas do quintal, encontrei marcas que confirmam a leitura arquitetônica feita nos papéis. Alicerces onde poderia estar um tambor da cisterna, restos de paredes que formavam um corredor e a escada lateral que, segundo relatos, era usada em certas noites para deslocamentos discretos. A vila inteira guarda fragmentos dessa história. Um velho que aponta o local onde costumava haver uma sequoia. Uma mulher que ainda chama pelo nome de alguém que sumiu. A paisagem hoje é composta de casas novas, ruínas, memórias e de uma vontade presente de não deixar que o casarão seja apenas um buraco no mapa da memória coletiva. Mas o silêncio do casarão estava prestes a quebrar de modo mais contundente. Enquanto o padre enviava papéis e o governo da capitania movia investigações que chegavam lentamente, Tomás e seu grupo consolidavam um plano. Não apenas denúncia formal, mas ação direta. Havia, nas anotações recolhidas informalmente, a preocupação com a proteção das pessoas que poderiam ser expostas. Havia um protocolo para recolher quem quisesse sair e uma articulação com outras vilas próximas para garantir abrigo temporário. Não foi um levante improvisado. Havia, nas entrelinhas, organização e cálculo. Eles sabiam que, confrontando o poder do coronel, poderiam incendiar o que restava de arranjos locais, e a aposta era alta. Era uma noite de lua fina, quando eu senti que os ventos mudavam com urgência. O ar carregava não só a umidade da cana, mas uma tensão elétrica como antes de tempestade. Pessoas passaram pela minha porta pedindo ungüentos rápidos e palavras. Se algo acontecer, conte isso, disseram alguns. Não posso relatar conversas dos planos, porque muitos eram confidenciais e envolviam vidas em risco. Posso, entretanto, referir que havia operação em curso, que havia quem cuidasse das rotas de fuga e quem revisava os papéis que o padre Vicente havia encaminhado às autoridades. A sensação era de que duas coisas caminham paralelas. A via oficial do processo, lenta e padronizada, e a via subterrânea da ação direta, que corria como água por debaixo da trilha. Na madrugada que antecedeu o movimento, alguns dos 12 quartos foram vigiados de forma mais intensa. Há relatos, segundo depoimentos recolhidos com preservação de anonimato, de que pessoas foram movidas para locais de menor visibilidade, enquanto sinais de partida foram trocados por meio de objetos aparentemente banais. O que se planejava era uma operação de resgate e exposição. Entrar, libertar, recolher testemunhos e, se possível, desarticular a máquina de segredo. Havia também um risco calculado. A reação das autoridades locais e do coronel poderia ser violenta. Mas o acúmulo de impunidade até ali havia empurrado algumas almas a agir. Quando a manhã chegou, eu saí para procurar pistas e encontrei, no caminho entre a vila e o casarão, um papel dobrado preso por pedra. Era talvez um recado de última hora, uma instrução, não sei. O que sei é que o vento levou algumas palavras e que a tensão que brotava entre as pessoas já tinha virado algo concreto. Um confronto entre quem queria manter segredo e quem queria abrir o casarão para a luz. A linha entre denúncia administrativa e justiça efetiva se estreitava. A vila articula-se nesse ponto, alguns prontos a ver o destino do poder revisto, outros com medo das correntes que se soltam quando um império local é abalado. Ao fechar a primeira manhã de vigília, senti que a narrativa ainda não se podia encerrar. Já se formavam frentes, os que trabalhavam para trazer papéis e provas ao processo legal, os que ajustavam cordas e planos para o resgate, o padre, na sua inquietude, decidindo até onde poderia ir sem arrastar a comunidade ao colapso. E por trás de tudo, a arquitetura do casarão, imóvel, guardando 12 portas e uma sala central que respirava ainda memórias. Segui recolhendo nomes, cópias de documentos, o registro paroquial que menciona a retirada de pessoas do serviço particular, um auto administrativo com apensos de cartas anônimas, um recibo de pagamento em que o nome de um dos escolhidos aparece riscado, e também ouvindo as vozes. Houve, entre os moradores que acompanhei, uma mistura de fé e medo. Para muitos, a intervenção estatal significava esperança. Para outros, presságio de mais violência. A história que se abria naquela fase era, portanto, feita de esperanças contidas, estratégias e fragilidades. Era manipulação de papéis e coragem de corpo.
Era também a impressão, apesar das lacunas, de que a comunidade havia chegado a um ponto de decisão: enfrentar o segredo do casarão ou permanecer sob a proteção amarga do silêncio. Aqui deixo um trecho de um documento que pesquisa confirma existir. Um ofício enviado ao governador da capitania, onde o padre Vicente relata sinais de anormalidade na gestão doméstica e solicita diligência. Não reconstitua a frase inteira. Existe um tempo para a leitura completa nos arquivos que pretendemos publicar nas próximas peças desta série. O propósito deste relato agora é fazer com que entendam que, entre o peso do papel e o fio da memória, a vila começou a mover-se. Há muita coisa por contar. Como o plano foi executado, o que aconteceu dentro daquele casarão na noite em que a resistência decidiu agir, quais foram as repercussões imediatas e as estratégias de repressão que se seguiram. Há destinos pessoais que se bifurcam em relatos diferentes e documentos que se contradizem. Sinto, quando olho para os rostos mais velhos da vila, que a memória não quer se calar. Mesmo a demolição simbólica e física que viriam depois, as paredes derrubadas, os escombros removidos, a tentativa de apagar marcas, não conseguiu enterrar tudo. Os nomes persistem em conversas furtivas, e as lacunas nos papéis provocam perguntas que pedem investigação contínua. Por isso, meu trabalho segue: juntar papéis com vozes, distinguir o que é hipótese do que é prova e proteger quem veio me confiar seu testemunho. Afinal, a pergunta que me acompanha e que deixo no ar é esta: quando um casarão é fechado, quem decide que ele deve permanecer fechado? O tempo, os papéis, a vontade das pessoas ou a memória que insiste em abrir portas? Abrir a porta daquele casarão não era só entrar num corpo de madeira e pedra, era desmontar um conjunto de relações, de favores e de omissões que sustentavam um poder. E desmontar um poder sempre tem custo, para os que lutam, para os que denunciam e para os que anos depois tentam contar. A noite que veio depois da vigília estava distendida como um pano tenso, pronta para rasgar. Não houve trombetas, houve sussurros, passos medidos, objetos colocados em posições que a meu ver pareciam corriqueiras. Um cabo enrolado na oficina, um pote de cerâmica deslocado para sinalizar passagem, roupas penduradas como se fossem distrações para vigias. Nas minhas mãos, enquanto costurava remendos diante da janela, senti a urgência daquilo tudo e a responsabilidade pelo silêncio com que me pediam ajuda. Dei-lhes ungüentos, palavras e, quando me pediram, um pano para cobrir rostos. Não participei da ação, fui um abrigo, uma voz que ouvia e preservava confidências. O que conto aqui não é relato de cada instante, muitos não podem ser reconstituídos sem pôr em risco quem viveu, mas a trama geral do que aconteceu naquela madrugada. Tomás e os que o seguiam haviam previsto duas frentes: a oficial, composta por peças processuais que o padre havia enviado, e a prática, pessoas prontas para agir quando fosse possível. Planejaram entrar discretamente, abrir portas, recolher quem quisesse sair e trazer testemunhos. A ideia era simples em pensamento e perigosa em execução. Quem planejava sabia dos riscos de uma resistência frontal. O coronel tinha braços firmes e aliados que podiam virar a comunidade contra qualquer intervenção. Ainda assim, a articulação apostou exatamente no elemento surpresa e no apoio que vinha de fora da vila. Vizinhos prontos a dar abrigo, contatos que aceitariam receber pessoas por algumas noites. Ao acessar o casarão, os relatos que chegaram depois descrevem mais escuridão controlada que estrépito. Sinais combinados permitiram que visitantes chegassem pela escada lateral, que, segundo as marcas que encontrei no alicerce, era usada para deslocamentos ao cair da noite. Entraram por portas secundárias, contaram as chaves, abriram quartos, chamaram nomes com voz baixa. Havia choro contido, havia quem preferisse esperar. O objetivo era reduzir exposição e não provocar sangue. Só que a existência de uma face pública e uma face privada do poder torna o imprevisível mais provável. Alguém avistou, alguém correu para avisar e a resposta do coronel veio tão feroz quanto imediata. Não descrevo ferimentos nem cenas de violência íntima, digo somente que houve confronto.
Em cartas e autos, apensos que consultei no cartório municipal e no livro de diligências da comarca, aparecem termos que aludem a distúrbio e meios de coerção empregues para a manutenção da ordem doméstica. Esses eufemismos disfarçam, como sempre, o que a memória denuncia com nomes próprios. Há indícios de que o coronel ordenou repressão direta. Homens armados cercaram o casarão. Houve troca de mensagens entre comerciantes pedindo calma e entre oficiais sugerindo prudência. Documentos oficiais posteriores relatam que houve mortos e feridos, sem, no entanto, oferecer uma lista clara ou cronologia cristalina, como era comum em processos politizados. Entre as vítimas daquela noite, o que os relatos orais preservam com mais nitidez não são apenas corpos, mas decisões forçadas. Alguns dos escolhidos fugiram em direção às rotas preparadas, outros foram capturados. Tomás, segundo depoimentos recolhidos com preservação de identidade, foi preso em espaço de menos de 24 horas. Há uma ata de prisão, um termo lavrado por autoridades locais, documento que menciona a detenção de indivíduos em tumulto e que, depois, se entrelaça com processos mais amplos no cartório da comarca. Em cartuchos posteriores, vemos o padrão: prisões rápidas, julgamentos sumários, penas que variavam entre trabalho forçado e exílio para longe da freguesia. A pressa em julgar era tanto uma forma de assegurar a ordem quanto de modelar a narrativa pública. A morte do coronel Joaquim, porém, aconteceu naquela madrugada, conforme diversos relatos orais e uma nota posterior encaminhada ao governo da capitania. As fontes documentais são cautelosas. Há uma comunicação oficial que notifica a morte por influência de tumulto, sem maior pormenor, e apensos de cartas entre comerciantes que lamentam as consequências econômicas do episódio. A memória local, por outro lado, conta que a sua morte foi resultado do confronto direto, que a força que mantinha fez com que alguém no interior se defendesse, ou que a ação do grupo tenha culminado numa troca fatal. Nas páginas do cartório, encontrei ofícios dirigidos ao governador com pedidos de investigação e listas de testemunhas. Esses papéis, como sempre, mostram a vontade do Estado de enquadrar o evento como perturbação da ordem e de destacar que a intervenção veio por necessidade administrativa. A curiosidade do pesquisador de arquivo é, contudo, uma coisa, a dor a ser contada é outra. Houve um custo humano enorme. Pessoas que foram detidas sofreram humilhações que as marcas dos papéis mal traçam, registros de trabalho forçado, assinaturas coesas em termos de confissão que, ao olhar de perto, parecem feitos sob pressão. Em um ofício endereçado ao juiz da comarca, encontrei uma referência à correção por expediente público, expressão que ilumina como a burocracia da época normalizava punições. Alguns dos documentos apresentam carimbos e subscrições de oficiais que mediaram penas administrativas. Outros, talvez os mais sensíveis, não chegaram ao arquivo. Familiares e contatos me confirmaram que muitos papéis foram recolhidos ou desaparecidos no calor da repressão. Houve também, nas semanas seguintes, um movimento institucional que merece ser lido com cautela. A coroa, ao saber do episódio, determinou medidas que, oficialmente, deveriam punir abusos. Entre elas, a demolição do casarão. No ofício que ordena a demolição, do qual existe cópia no processo administrativo do governo da capitania, é possível ler motivações dúbias, abalar a base de poder local e, ao mesmo tempo, apagar um símbolo que podia alimentar narrativas inconvenientes para autoridades que queriam manter a ordem social. A demolição funciona ali com dupla função: prática, destruir uma estrutura que servia de sede a abusos, e simbólica, apagar marcas e dizer à vila que a velha arquitetura do poder não era mais tolerada. Isso não significou justiça plena. A destruição das paredes veio acompanhada de remoção e silenciamento de testemunhas incômodas. Domingos, cujo destino é relato divergente entre oralidade e papéis, foi um dos exemplos. Em livros paroquiais, há um registro de sua saída da freguesia, anotado com laconicidade. Em relatos orais, há versões que o apontam sendo enviado a um convento, outras que dizem ter sido levado para uma fazenda distante. Em documentos administrativos, há menção a recolhimento para remoção de influência, frase ambígua o suficiente para permitir várias leituras. O que me trouxeram às bocas da vila é que muitas dessas remoções não foram por proteção, mas por desejo de reduzir testemunhos perigosos.
Silenciar fisicamente os que podiam falar foi, para as instâncias que defendiam a ordem, estratégia eficaz: remover testemunhos e, com isso, reduzir a reverberação. Nos meses e anos que se seguiram, houveram processos, inquéritos e um trato público que tentou transformar o episódio em caso fechado. Nos registros do cartório e nas comunicações do governo da capitania, aparecem termos como restauração da ordem e sanção aplicada a indivíduos por tumulto, além de listas de confiscos e designações de vítimas para destinos laborais. Mas, como os papéis revelam e como a memória insiste em mostrar, a justiça legal não compensou a violência simbólica de apagar espaços e descentrar narrativas. A demolição do casarão acabou servindo também para tornar invisíveis as rotas e os refúgios que permitiram sobrevivência a muitos. Demolir paredes deu à vila uma nova paisagem e um novo silêncio. A arquitetura social adaptou-se. Algumas famílias que tinham posição intermediária, beneficiadas pelos favores do coronel, mantiveram-se em lugares de respeito, enquanto outras perderam estabilidade. Houveram execuções, penas que forçaram trabalho em outras propriedades, exílios e prisões prolongadas. Em termos jurídicos, alguns nomes foram punidos com medidas punitivas, que, nas letras da lei, pareciam adequadas. Na vivência popular, eram demonstrações do poder para reordenar lealdades. Documentos posteriores, enviados ao cartório e ao juiz da comarca, mostram que a administração buscou recompor laços econômicos e garantias de cooperação com comerciantes, como se o desejo fosse retomar a normalidade do mercado, mais do que reparar danos humanos. Ao longo das décadas seguintes, a memória do casarão tornou-se campo de disputa. A vila passou por processos de acomodação. Alguns esqueceram por convicção, outros por interesse e outros ainda por dor. Reuniões familiares, bebedouros, ofícios religiosos e festas mantiveram a superfície da vida em funcionamento, mas por baixo havia um enredo que não encaixava nos manuais do tempo. A demolição, insistindo em apagar sinais, teve efeito curioso. A ausência do edifício produziu um vazio que se tornou mais difícil de representar. Onde antes havia uma sala central e 12 portas, passou a haver apenas um terreno plano com marcas de alicerce e memórias que se refestelavam em conversas à noite. Minha busca por documentos, pelas paredes e pelas vozes, se intensificou com os anos. Fiz entrevistas entre 1998 e 2020, citei antes esses registros, e continuei a recolher fragmentos em arquivos. Existem registros paroquiais que mencionam saídas e entradas, termos de prisão, ofícios ao governador, autos administrativos com apensos e cartas anônimas. Há também recibos e notas de comerciantes que nos permitem reconstruir parte da economia que sustentava o poder local. Mas são as lacunas que mais dizem. A ausência de uma transcrição da noite do confronto, a perda de alguns apensos e a falta de depoimentos formais de sobreviventes vivos que reclamam anonimato. Essas lacunas não são vazios neutros, são resultado de decisões políticas e de força. O que a memória oral preserva, no entanto, é a subjetividade, rostos, gestos e pequenas estratégias de resistência que os papéis não registram. Aprendi, com a prática da cura e da escuta, que a história verdadeira de um lugar está tanto nas assinaturas dos cartórios quanto nas mãos que costuram, nas canções que persistem e nas receitas de remédio que atravessam gerações. Rosa, por exemplo, tornou-se um nome carregado de várias formas. Lembrada por sua habilidade de remendar, pela coragem de denunciar e pelo preço que pagou. Domingos tornou-se símbolo do apagamento. Tomás é recordado pelos poucos que o viram liderar com coragem calculada. Estes nomes surgem como fios que não podem ser cortados, mesmo quando o poder tenta rasgar o tecido que eles costuraram. Nos últimos anos, vejo esforços de pesquisadores, ativistas e moradores para recolocar esses fios à superfície. Projetos de memória local, pequenas exposições em espaços comunitários e o interesse de órgãos de patrimônio em documentar a área são passos lentos e escassamente financiados, mas significativos. Há iniciativas que buscam catalogar documentos, inserir transcrições no jeito certo e ouvir relatos com proteção, preservando o anonimato quando necessário. Em alguns casos, arquivos municipais abriram apensos que antes estavam trancados. Em outros, famílias entregaram cartas e recibos, sempre com cuidado e exigindo que seus nomes fossem preservados.
Esse trabalho é essencial porque a memória ativa é a única forma de impedir que apagamentos sejam totalizantes. A demolição do casarão, que poderia ser lida como vitória simbólica, mostrou-se ambivalente. Apagar muros não apaga histórias. Por outro lado, remover o lugar físico significou que muitos sinais materiais se perderam. A política de limpeza deixou uma paisagem de ausência que serve tanto para esquecer quanto para lembrar, dependendo de quem conta. Se puder, procure coletivos de memória, bibliotecas municipais e grupos de preservação do patrimônio. Cumpre-nos pressionar por políticas públicas que reconheçam a importância de resgatar narrativas que sofreram apagamento. Por fim, volto à minha pergunta que me guia desde o início. Quando um casarão é fechado, quem determina seu destino? A resposta, infelizmente, não é simples. Em muitos casos, decidem o poder e a conveniência administrativa. Em outros, decidem as vozes que persistem e recusam o esquecimento. A reconstrução histórica do que houve naquele casarão depende dessa insistência coletiva, de pesquisadores que não se acomodem frente a lacunas, de memória oral que não abandone nomes e de políticas que reconheçam a necessidade de reparação simbólica. A demolição derrubou paredes, mas não arrancou todas as histórias. Se esta narrativa te tocou, peço que compartilhe com responsabilidade e que procure apoiar iniciativas de memória na região. Há caminhos concretos para auxiliar: doar tempo a arquivos locais, colaborar com projetos de digitalização ou apoiar coletivos que ouvem sobreviventes e preservam documentos. A memória exige colaboradores, não apenas espectadores. Continuarei a levantar papéis, a ouvir vozes e a velar por aqueles que me procuram. Há muitas páginas por abrir, muitos apensos por ler e nomes que insistem em voltar à luz. E enquanto houver quem conte, não será então o silêncio a determinar por completo o destino do casarão e das pessoas que viveram sob seu teto.